Olá! O livro que trago hoje na saleta de leitura é classificado na sua ficha catalográfica como um livro que trata de aspectos sociais. Mas eu poderia dizer que ele é um refinado livro de autoajuda. Não daquele tipo de autoajuda, faça isso, faça aquilo, mas um livro que acaba nos ajudando porque trata sobre um assunto muito difícil nos nossos dias, que é a quietude. Apresento o livro A Arte da Quietude, da autoria de Pico Iyer, editora Alaúde. Pico Iyer é um romancista e um ensaísta britânico muito conhecido, principalmente por seus escritos de viagens. Então, neste livro ele conta sobre uma trajetória que ele fez. Ele tinha na sua juventude um cantor que ele admirava muito, Leonardo Cohen. Leonardo Cohen foi cantor, compositor, poeta e escritor canadense. As suas obras versavam sobre religião, política, isolamento, depressão, sexualidade, perda, morte e relações românticas. É ele, por exemplo, o autor da música Aleluia, cuja melodia é Claro que, se nós formos olhar a letra, ela não se parece em nada com as letras em português que foram colocadas nessa música. Mas, enfim, a música original é dela. E o autor começa o seu livro nos contando que ele está indo encontrar esse cantor e que ele nem acredita nisso. Ele diz assim: eu havia ido até ali para escrever sobre a vida anônima e quase silenciosa do meu anfitrião, mas naquele momento perdera toda a noção de onde estava. Mal podia acreditar que aquele senhor, de aparência rabínica, usando gorro e óculos de aro de metal, fosse de fato o cantor e poeta que tinha sido reconhecido por 30 anos como galã internacional, viajante incansável e um homem do mundo que vestia Armani. Leonardo Cohen se refugiara naquele reduto do velho mundo com o intuito de refazer a sua vida e a sua arte por meio da quietude. Estava trabalhando arduamente para se tornar uma pessoa mais simples, até mesmo nos versos de uma de suas canções, a qual já vinha polindo fazia mais de 10 anos para atingir a perfeição. Na semana em que o visitei, ele passou praticamente 7 dias e 7 noites em uma sala de meditação rústica, sentado e imóvel. Seu nome no mosteiro, Jirkan, era uma referência ao silêncio entre dois pensamentos. Pois bem, o autor do livro, então, viajou ao encontro deste cantor, agora fazendo experiências de quietude em um mosteiro. E o livro, então, vai tratar sobre o que é a quietude e de que forma nós a alcançamos e que bens ela pode nos trazer. Então, lemos assim: uma noite, eram 4 horas da manhã, no fim de dezembro, Cohen roubou alguns minutos de suas meditações para descer até o meu chalé e me explicar o que fazia ali. Sentar-se em silêncio, disse ele com uma paixão inesperada, era o entretenimento grande e profundo que ele encontrara em seus 61 anos no planeta. Lemos também que
isso de estar lá em quietude era chamado por Cohen de ir a lugar nenhum. E segundo ele, essa era a grande aventura que dava sentido à vida e a tudo mais. Sentar em silêncio era uma forma de se apaixonar pelo mundo e por tudo que há nele. Eu nunca havia pensado nisso. Ir a lugar nenhum era uma maneira de atravessar o ruído e encontrar tempo e energia renovados para compartilhar com os outros. Ainda assim, enquanto Cohen falava sobre a arte de sentar em silêncio, em outras palavras, limpar a mente e silenciar as emoções, e ao observar o cuidado, o carinho e mesmo o deleite que transpareciam de sua atividade de viajar sem ir a lugar nenhum, comecei a pensar como essa experiência poderia ser libertadora para qualquer pessoa. Bastava tirar alguns minutos por dia para sentar-se quieto e não fazer nada, atento ao que emerge da mente. Depois reservar um tempo por ano para realizar um retiro ou dar uma longa caminhada em meio à natureza, concentrando-se no que é mais profundo de tudo aquilo que é momentâneo ou pessoal. O livro é dividido em pequenos capítulos, cujos títulos são, deixe-me achar aqui, estou à procura, cujos títulos são a introdução, rumo a lugar nenhum, capítulo 1, passagem para lugar nenhum, capítulo 2, mapeamento da quietude, capítulo 3, sozinho no escuro, capítulo 4, serenidade para quem precisa, capítulo 5, um sabá secular e capítulo 6, a volta para casa. Cada capítulo é separado do outro por fotografias belíssimas que nos levam a um lugar de quietude. Por exemplo, vejam esta. Depois nós temos esta aqui, belíssima. Temos também esta outra. E assim nós vamos com esse tipo de fotografia separando os capítulos. No capítulo em que ele trata de passagem para lugar nenhum, lemos que ir a lugar nenhum, como Leonard Cohen enfatizaria mais tarde, não era virar as costas para o mundo, mas sim sair de fininho de vez em quando para poder enxergá-lo de forma mais clara e amá-lo mais profundamente. Como Epicteto e Marco Aurélio afirmaram há mais de 2 milênios, não são nossas experiências que nos formam, mas o modo como reagimos a elas. Se um furacão arrasa uma cidade, reduzindo tudo a escombros, um homem pode considerar isso uma libertação, uma chance para recomeçar, enquanto o outro, talvez até seu irmão, pode ficar traumatizado pelo resto da vida. Nada em si é bom ou mal, escreveu Shakespeare em Hamlet. Tudo depende daquilo que pensamos. No capítulo 2, mapeamento da quietude, ele abre o capítulo falando sobre os escritores e a quietude. Os escritores, sem dúvida, são obrigados pela profissão a gastar muito tempo indo a lugar nenhum. Nossas criações não surgem quando estamos fora no mundo coletando impressões, mas sim quando estamos sentados em silêncio, transformando as impressões em frases. Nosso trabalho é converter, por meio da quietude, uma vida de movimento em arte. Sentar-se em silêncio é nosso local de trabalho
às vezes, nosso campo de batalha. Lá no finalzinho do livro, nos últimos parágrafos, ele diz assim: no mundo de hoje, onde impera a velocidade, nada é mais revigorante do que ir devagar. Numa época de distração, nada é mais enriquecedor do que prestar atenção. E numa época de movimento constante, nada é mais urgente do que permanecer parado, sentado em silêncio. Você pode sair de férias e viajar para Paris, para o Havaí ou para Nova Orleans daqui a 3 meses. E vai se divertir muito, tenho certeza. Mas se quiser voltar se sentindo novo, vivo, cheio de esperança e apaixonado pelo mundo, creio que o melhor local para visitar é lugar nenhum. Então fica aqui a sugestão de hoje, A Arte da Quietude, da autoria de Pico Iyer, editora Alaúde. Leia e faça uma experiência de ir a lugar nenhum.